segue a luta aqui nas ações da Magazine Luiza, tá? Vamos ficar de olho, porque esse rompimento aqui vai ser decisivo, seja para que lado for, para definir a tendência da ação. Então, fiquem de olho, a gente vai repassar todos os pontos importantes aqui para tentar entender o que pode acontecer a partir dessa região, tá? A gente tem um cenário muito bom de alta e um muito ruim de queda. Tudo depende dessa zona, tá? Então, fiquem atentos, a gente vai trazer também notícias, fundamentos, vídeo completinho para vocês aí, e a gente vai ver tudo isso agora. Bem-vindos, vamos atualizar nossa análise então da Magazine Luiza, MGLU 3, vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendências, vale a pena comprar, vale a pena vender. Vamos ver aqui que o gráfico está nos mostrando, porque sim, a gente tem um bom potencial de alta aqui nas ações da Magazine Luiza, tá? Pode ser uma belíssima oportunidade. Tudo que a gente precisa é sair dessa zona, tá? Essa zona tá sendo uma pedra no sapato, tanto para alta quanto para baixa, tá? Porque a gente está realmente preso numa acumulação e a gente vai precisar que o mercado nos indique realmente se chegou a hora de comprar ou a hora de desistir da ação e esperar um novo momento, tá? Mas antes da gente continuar, como sempre, não esqueça o nosso canal de criptomoedas, já clica e já se inscreve, dá aquela força pra gente chegar aí nos 1000 inscritos rapidinho lá também, tá? Tem muito conteúdo bacana, mais duas ações para vocês no final do vídeo, porque tem sim ação muito barata ainda na bolsa, tem muita oportunidade, então não esqueçam do final do vídeo. E também não esqueçam o nosso curso promoção especial do mês da independência. Só esse mês, conteúdo bacana, de qualidade, para vocês pararem de perder dinheiro comprando na hora errada. Aprendam aí a usar o gráfico para encontrar os melhores pontos para investir para longo prazo. E também acesso à nossa comunidade para sempre lá no Telegram. Então aproveitem e adquiram, que é só até o final desse mês. Beleza? Então vamos lá. O que a gente consegue aqui pegar de importante nas ações na Magazine Luiza? Primeiro, olhando aqui o gráfico semanal, a gente já bate o olho e já vê essa acumulação aqui que começou lá em maio desse ano e a gente já está aqui em setembro. Então vamos pegar aqui, são 16 semanas andando dentro dessa consolidação, onde a gente tem o nosso fundo mais importante, os 10,50, e o nosso topo mais importante aqui, os 14, tá? É justamente nessas duas regiões aí que a gente vai se apoiar para a gente conseguir fazer a nossa análise e a gente vê justamente alguns detalhes dentro dessa região. Primeiro, a gente tem o maior volume de negociação da ação justamente aqui, no dia 20, na semana do dia 24 de junho. A gente teve esse candle aqui, tentamos perder, ele não conseguiu, tentamos romper, ele também não conseguimos, e agora mais um teste nessa zona, tá? Por isso que a perda desses 10,50 vai desmanchar qualquer possibilidade da gente ver a ação voltar a subir. Porque quem está comprando nessa região tá com grana no bolso e tá apostando na recuperação justamente depois da perda desse fundo. Ou seja, a gente perdeu o fundo, o mercado está acumulando aqui justamente para decidir se confirma a perda desse fundo e desaba, ou se a gente volta a subir e torna essa região aqui um falso rompimento de fundo, e aí gera aí um nosso cenário que a gente vai trabalhar agora também de alta. Então, no semanal segue a consolidação, no gráfico diário a gente também vê esse mesmo cenário, claro, só que aí a gente já vê que o maior volume de negociação tá bem nesse teste que ele fez aqui embaixo, ó, nos 11, foi exatamente o limite dessa região. E isso aqui naturalmente é uma região de suporte bem forte, tanto que também foi uma região de resistência, ó, bem no topo dessa acumulação foi a resistência. Então, tudo vai depender desse rompimento, mas a gente vai ter dois cenários bem interessantes aí para a gente trabalhar. Tá? Só antes da gente continuar, como sempre, não esqueça aí de se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar like, deixar comentário. Vocês já sabem aquela coisa toda, pacote completo. Me ajudem a chegar nos 10 mil inscritos até o final do ano. Tá uma meta bem modesta para esse pequeno canal. Então, deem uma ajuda aí. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo e não esqueçam também nossa área de membros aí no canto da tela para vocês olharem, beleza? Então, o que a gente consegue projetar aqui para as ações da Magazine Luiza a partir desse ponto? Tá? Na minha estratégia, a melhor oportunidade de comprar barato a ação é justamente nessa região dos 11.
Porque a gente teria um stop muito barato, em torno de 6%, porque ficar comprado aqui pela minha estratégia abaixo dos 10,50 é um risco muito elevado que, pelo menos eu, na minha opinião, não estou disposto a correr. E, ao mesmo tempo, a gente consegue pegar esse potencial de valorização aqui após o rompimento dos 14, tá? Se a gente voltar aqui para o gráfico semanal, a gente rompe esses R$ 14 aqui, transformando essa região num falso rompimento de fundo, a gente abre um cenário para vir testar pelo menos os 19, no mínimo, mas com uma possível estrutura de alta começando a ser construída, tá? Porque o processo de recuperação aqui das ações da Magazine Luiza devem demorar um bom tempo, não deve ser nada assim muito drástico e rápido. Então eu acredito aí que tem muito tempo para a gente analisar com cuidado essa região, mas acima dos 14, eu acredito aí que a gente bate esses 19, e aí, se a gente não rompe essa região, a gente recua justamente para testar esse fundo, e aqui a gente formaria o nosso pivô de alta de longo prazo, e aí sim, tornando realmente uma reversão da ação, tá? Porque a gente vai ver também, principalmente na parte de fundamentos, eu acredito que o pior já foi, a ação já está bem mais redonda, a empresa já está funcionando legal, e se a gente tiver uma pequena melhora aí da condição de taxa de juros e tudo mais, isso aí deve dar uma bela melhorada nos resultados, tá? Então a gente está falando pelo preço de hoje de uma alta de mais ou menos 60%, tá? Então se a gente realmente vier bater nesses 19 aqui, a gente tem um potencial muito bom de alta, é um cenário bem interessante e pelo menos aí na minha estratégia vale muito a pena enquanto a gente estiver acima desses fundos dos 10,50. E a gente inclusive deve ter um cenário um pouco mais claro essa semana com o anúncio de taxa de juros, a gente vai ver como o mercado vai reagir. Isso aí já deve dar um gás bem interessante aí para nossa análise. Beleza? Na parte aqui de notícias, a gente vê aí o banco, o XP Investimentos justamente vendo a Magazine Luiza se preparando para um macro melhor, ou seja, o mercado está consistente, tá? O PIB está subindo, a gente tem aí a taxa de juros só que está realmente complicando um pouco, ó, o time econômico aí da XP estima um aumento de 1,5 ponto percentual na Selic até janeiro, ou seja, aumentar aí nas próximas reuniões, isso aí com certeza dificulta a melhora dos resultados da Magazine Luiza, mas a gente já vê os resultados melhores. Então, mesmo com todo esse problema, mesmo com a taxa de juros ainda muito alta, com possibilidade de aumentar mais, o mercado já consegue ver um horizonte para o fim dessa crise aí da Magazine Luiza, um potencial justamente de continuar a recuperação e, consequentemente, a valorização das ações, tá? Então, a ação está focada em diminuir a alavancagem, ela já reverteu a tendência de queima de caixa, então está realmente muito bem encaminhado, tá? Na parte aqui dos fundamentos, a gente vê o preço ao valor patrimonial 0,79, a mínima histórica da ação, então realmente não tem mais muito espaço para cair, porque a ação não segue dando prejuízo, então, realmente não faz sentido, pelo menos para mim, esse indicador continuar caindo. Claro que o preço sobre o lucro ainda está negativo, mas também já estamos nas mínimas. E o lucro ainda parece que a gente vai começar a ter lucros consistentes. A margem EBITDA também, ó, chegou a bater no ano passado as mínimas, agora a gente já está com vias de alta, já está com 4,08 atual, então já começa a mostrar uma possibilidade de curva positiva, tá? E o ROI negativo, e a gente vê que se a gente pegar o histórico da ação, a gente nunca teve tanto tempo um ROI negativo. Ó. A gente tinha um ano negativo, depois positivo, um ano negativo, positivo, e aqui a gente já está com 3 anos no negativo, mas já conseguimos aí ver uma melhora nesse ano comparado com o ano passado, tá? Então, mais uma indicação que a gente pode estar vendo aí a reversão dessa curva. E a gente vê também justamente isso pelos resultados. 2022, prejuízo grande, 2023, um prejuízo muito maior, muito puxado aí pela crise do setor do varejo, alta taxa de juros, mas a gente vê que mesmo com tudo isso, a ação conseguiu se reestruturar, se ajustar, e a gente já está tendo lucro esse ano, embora um lucro muito tímido,
mas já tira essa sombra aqui desses prejuízos, tá? Então a gente realmente pode estar vendo aí o fundo das ações da Magazine Luiza. Beleza, pessoal? Não esqueça aí de se inscrever no nosso canal de criptomoedas, tá? Tem muito conteúdo bacana por lá também, beleza? Valeu!